Boa noite! A educação de jovens e adultos, a EJA, representa uma nova chance para quem precisou interromper os estudos e agora decidiu voltar à sala de aula. Um espaço onde histórias se cruzam, sonhos são retomados e cada conquista tem um sabor especial. Mas como é viver essa experiência de perto, tanto para quem ensina quanto para quem aprende? Para descobrir, conversamos com a professora Maria Francisca e a aluna Andréia, que compartilharam conosco uma trajetória significante e muito importante neste segmento, a EJA. Entre cadernos, histórias e muitos sonhos, a EJA tem mostrado que o aprendizado vai muito além das salas de aula. Histórias que mostram que nunca é tarde para recomeçar. Acompanhe agora uma experiência inspiradora. Boa noite. Boa noite. Para a senhora começar se apresentando um pouquinho, falando seu nome, sua idade, que a senhora trabalha, se sim, no que e qual período? Eu me chamo Andréia, eu tenho 47 anos e eu sou auxiliar de laboratório químico e microbiológico, um curso que eu fiz no Sistema S, no Senai, e trabalho nessa área e também sou servidora pública. E aí a senhora fala também um pouquinho da escola que a senhora estuda, qual que é o nome, qual que é a série, o segmento que a senhora está, e se o curso que a senhora está fazendo já vem com algum curso profissionalizante. Eu tenho o ensino fundamental completo e atualmente eu estou fazendo o curso ProEJA aqui no Instituto Federal do Tocantins, Campos Palmas. E esse curso, ProEJA, ele é um curso onde você tem a possibilidade de terminar o ensino médio junto com um curso profissionalizante. Então, quando eu concluir o curso, eu vou sair com o ensino médio e serei também auxiliar de geoprocessamento. A gente já queria começar perguntando qual que é o significado da educação para você? A educação, ela é transformadora, né? Ela pode levar você a alcançar diversos objetivos. Então, quando você não teve a oportunidade de estudar, fica muito mais difícil de você alcançar seus objetivos. Se você tem o objetivo de ter uma carreira, um emprego na área técnica, fica tudo mais difícil se você não tiver educação, né? Se você não tiver possibilidade à educação, então fica tudo mais difícil para você. E aí, de perguntar, os pais da senhora, eles estudaram? Meu pai não estudou. A minha mãe, sim. A minha mãe, ela é graduada, pós-graduada, ela foi professora, né? Durante 25 anos. O professor, ele tem aposentadoria especial, né? Ele tem esse privilégio de ter aposentadoria especial, então ela trabalhou 25 anos como professora e logo após ela se aposentou. E a senhora está fazendo ProEJA, né? Conclusão do ensino médio. Quanto tempo a senhora ficou sem estudar e o que fez a senhora decidir, motivou a senhora a entrar na EJA? Então, como eu falei para você, eu concluí o ensino fundamental na idade correta, né? No tempo correto, hoje são 9 anos, o ensino fundamental hoje são 9 anos, mas quando eu estudei era apenas 8 anos. O que a gente chamava de maternal e pré, ele era separado do ensino fundamental. Quando você entrava no primeiro ano do ensino fundamental, você já teria que ter feito, a priori, ou maternal ou prézinho, né, que chamava antigamente. Jardim também, tinha essa nomenclatura. Então, eu terminei na idade certa, porém eu tive muitos problemas de saúde que me impossibilitaram de continuar estudando. Eu comecei a estudar o ensino médio, mas os problemas de saúde, eles me tiraram da escola, né, infelizmente. Foram muitos anos fazendo tratamento de saúde, mas mesmo assim eu nunca parei de estudar. Eu fiz o supletivo, então a priori eu tenho o ensino médio, mas eu não frequentei a escola, né? Eu fiz uma prova, aí eu passei, tirei a nota que era necessário tirar, então eu tenho um certificado do ensino médio, mas eu não frequentei nenhum dia de aula no ensino médio. Se for para você me perguntar se eu frequentei a aula, eu não frequentei, eu só fui lá, fiz uma prova, e fui certificada com o ensino médio, mas
Eu sempre tive vontade de voltar à escola. Para mim, tá aprendendo os conteúdos normais do ensino médio, todo dia, indo para a escola, assistindo aula, porque eu não tive esse privilégio, né? Devido à doença. A doença, ela me tirou essa oportunidade. Embora eu tenha um certificado de ensino médio, mas não que eu tenha ido na escola todos os dias, tenha estudado aqueles conteúdos próprios do ensino médio. Então eu tinha vontade de voltar à escola para isso. E agora a gente falando um pouquinho mais da estrutura da escola que a senhora está estudando, né? Perguntar um pouquinho como que é os horários, né, de entrada, de saída, se vocês têm intervalos, se existe material didático e se sim, quais existem, como que vocês utilizam eles. Então, o nosso curso, ele começa às 18h30, nós temos uma parte, a primeira parte do nosso curso, ela é feita online, né? Então, são atividades que você faz em casa, você não precisa estar assistindo a aula presencialmente, mas a partir das 19 horas, então meia hora são atividades online. Aí, quando é 19 horas, nós começamos de segunda a sexta, nós temos aulas presenciais. Então, nós temos aulas de português, de matemática, de história, de sociologia, de informática. Nós temos aulas normais, né? Nesse primeiro módulo agora que nós estamos fazendo. Então, depois nós teremos o segundo módulo e o terceiro módulo. Então, certamente virão outras disciplinas aí, nesses futuros módulos. Mas nesse módulo agora, nós temos essas disciplinas: português, matemática, biologia, história, sociologia e informática. E nós estamos fazendo algumas aulas de geografia nessa modalidade. Essa meia hora, que é de 18h30 a 19h, que é online, a gente está fazendo uma parte da disciplina de geografia. A estrutura aqui do Instituto Federal, ela é muito boa, né? Você vê que é uma estrutura grande, né? São salas climatizadas, nós moramos numa região muito quente, então todas as salas aqui, elas são climatizadas. A biblioteca aqui, ela é muito boa, uma biblioteca grande. Se você não tem possibilidade de estudar na sua casa, não tem computador, aqui na biblioteca do Instituto Federal tem, né? Temos aí o RU, que já é uma grande ajuda para aquelas pessoas que não podem ir em casa no intervalo do trabalho para vir para cá, podem se alimentar lá no RU. E toda a estrutura administrativa, eu observei que aqui tem até mesmo atendimento médico, psicológico, odontológico para os alunos, né? Embora não seja todo mundo que tem a possibilidade de ter atendimento com esses profissionais, que parece que, pelo que eu entendi, você precisa pertencer a alguns programas sociais para estar acessando esses profissionais, a não ser que eu tenha entendido errado, né? Mas aí você precisa estar participando de algum programa social para ter acesso a esses profissionais. Mas mesmo assim, eu considero a estrutura aqui do Instituto Federal de Educação Tocantins muito boa. É uma estrutura muito boa. Bom, falando um pouquinho das matérias que a senhora tem, né? A senhora podia falar um pouquinho quantas a senhora tem nesse semestre certinho e quantas aulas de cada matéria a senhora tem? A senhora sabe? Semanalmente eu tenho 4 aulas de língua portuguesa, 2 aulas de história, 2 aulas de sociologia, 2 aulas de biologia, 2 aulas de química e 4 aulas de informática. Essa na parte presencial, né? Que eu expliquei para você, que é de 19 horas às 22 horas. Agora na parte online, vou dar uma olhada aqui que eu não lembro de cabeça. São 2 de geografia, 2 de biologia, 2 de química e 2 de história. E pergunta qual que é a matéria que a senhora mais gosta de estudar, que ela tem mais afinidade? Todas essas matérias aqui eu gosto. Eu gosto muito de química, de biologia, como eu falei para você, né? Eu tenho o curso de auxiliar de laboratório químico e microbiológico, então eu gosto muito de química e de biologia, tenho muita facilidade nessa área. Informática também, a aula é muito boa. Matemática, eu gostei muito da metodologia da professora, embora a última aula dela tenha sido ontem. Já vai mudar o professor, né? Mas a professora de matemática, que nós tivemos aula até ontem, que é a Maria Francisca, ela está de parabéns. Ela tem uma metodologia de ensino muito boa para os alunos do EJA. Ótimo. E aí, falando português também é muito boa. Eu não estou gostando muito das aulas de sociologia e história. Essas 2 aulas eu não estou gostando muito. Eu não estou gostando da metodologia dos professores. Isso já é uma coisa que eu já ia perguntar para a senhora, né? Como que
as metodologias que a senhora acha mais interessante quando vocês trabalham? Quais são os tipos de aula que a senhora acha que é melhor para estudar, para aprender? Olha, os professores que utilizam a metodologia de colocar o aluno para exercitar aquilo que ele está ensinando, eu acho que elas funcionam bem. Por exemplo, a professora de química, né, ela exercita muito. O que ela ensina para você, ela coloca você para exercitar. Então, acaba que você aprende e não fica uma coisa maçante. O professor de informática também, ele coloca você para estar exercitando. Ele está te ensinando e, ao mesmo tempo, está colocando você para fazer. Então, acaba sendo uma aula muito boa, muito dinâmica. Não fica uma coisa enjoativa. Você está ali, ele está te explicando e você está, ao mesmo tempo, você está fazendo o que ele está te ensinando. Acabei de falar da professora de matemática, eu gostei muito da metodologia dela, porque matemática, para a maioria da população brasileira, é uma disciplina difícil, né? Mas ela tem essa metodologia, ela vai ensinando e vai colocando você para exercitar. Ela está te ensinando e você está exercitando. Então, você assimila com muito mais facilidade. Você vai poder dar um exemplo de como que ela faz exercitar assim? Por exemplo, ontem mesmo ela deu funções para nós, né? E ela trouxe uma série de exercícios, de funções com linguagem do nosso cotidiano. Por exemplo, de coisas que nós trabalhamos, que é o meu trabalho, ou o trabalho dos colegas lá da sala. Então, são problemas de matemática, mas que ela pegou o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, para estar montando esse problema. Então, a gente acabou que entendeu com muito mais facilidade e fizemos, né, conseguimos fazer os problemas de funções. Quer dizer, tivemos um ótimo aproveitamento, conseguimos aprender. Ficou fácil dessa forma. Sobre as avaliações que vocês fazem, qual que você acha que é a melhor estratégia? A que utiliza hoje em dia, se são provas, são somativas? Não, para a EJA, para o nosso caso, eu acredito que as avaliações somativas, como eu acabei de explicar para você, né? Que cada conteúdo eles nos colocam para exercitar, trazem um exercício pronto e colocam a gente para exercitar com coisas do nosso cotidiano. E aí eles vão somando aquelas atividades que você fez, eles vão somando para te atribuir uma nota. Eu acho que para o público do EJA funciona melhor. Esses jovens mais novos, né, que eles estudam eles vivem só para estudar, não trabalham, não tem nenhuma atividade remunerada para poder estar bancando o seu dia a dia, né? Para eles, eu acredito que as provas subjetivas funcionariam melhor, mas para o público do EJA não, da forma que eles estão fazendo aqui. Cada conteúdo eles colocam você para fazer um exercício, no final eles recolhem esse exercício, vê se você realmente aprendeu e vão atribuindo uma nota para cada um desses exercícios, para no final te dar uma nota. Para o público do EJA funciona melhor do que uma prova subjetiva e objetiva, igual para os adolescentes, né, do ensino médio. E qual que foi a melhor aula que a senhora já teve e por quê? Todo esse tempo que a senhora está na EJA já, qual foi a melhor aula que a senhora já teve? Eu não diria só uma aula. Eu diria para você que eu gostei muito das aulas de português. Professora muito boa para explicar português. A nossa língua materna, ela não é fácil, mas a forma dela ensinar e colocar a gente para exercitar tem me feito aprender muito português, né? Matemática, que eu acabei de falar, só que a professora saiu, ontem foi a última aula, então eu não sei como que será o próximo professor substituto. Não. A senhora tem alguma aula assim que fica na memória, que a senhora pensa assim, uau, uma aula boa, essa daqui, que se destaca? Não tenho, assim? para o EJA do primeiro módulo não tem uma só. Eu digo que as aulas de português, de matemática e de informática, todas elas têm o mesmo peso para mim, assim, de dizer para você, essa aula foi excelente. Todas três, bom. eu classifico como boas, entendeu? Sim, que bom. E aí, já chegando mais no final, como que a senhora pensa que os seus professores te enxergam e enxergam os estudantes da EJA? Eles veem
tudo que vocês passam, ou as situações de vocês acham que eles enxergam vocês? Aqui no Instituto Federal, sim. Não sei nas outras unidades escolares, né? Porque a gente tem EJA aqui em Palmas, a gente também tem EJA nas escolas do município, da Prefeitura de Palmas, né? Eu não sei dizer para você, porque o meu ensino fundamental ele foi normal, regular, normal. Agora, aqui no Instituto Federal, os professores eles observam muito isso, essa questão do aluno EJA. Tem alunos que têm mais dificuldade, são trabalhadores, né? Vem para cá depois do trabalho, então vem cansado. Já tem uma certa dificuldade de aprender, porque nem todo mundo... Ontem mesmo teve uma colega que falou que ela não fez o ensino fundamental normal, ela fez supletivo. Então ela tem um pouco de dificuldade para pegar as coisas. E os professores daqui, eles levam muito isso em conta, né? Essa questão da vida do aluno EJA. Mas só que todos os alunos EJA daqui, do primeiro módulo, são pessoas que realmente querem aprender, né? Apesar de suas dificuldades, mas eles estão aqui para aprender, eles não estão aqui para brincar. Então, os professores, eles veem isso também, que a gente tem interesse em aprender. Bom. E aí, já na última pergunta, se a senhora queria deixar alguma sugestão, algum comentário sobre as aulas da EJA, para os professores da EJA, e especialmente na área da matemática também, se a senhora acha que tem alguma coisa para o próximo professor que vai chegar, alguma sugestão que a senhora queira dar? Aí vai depender muito o professor vai depender muito do ritmo de vida, se é, por exemplo, se vai ser a primeira vez que ele vai lecionar, entendeu? Se for a primeira vez, então ele vai acabar que ele também vai aprender com o trabalho, ele não vai conhecer quem é o público do EJA, vai ser no dia a dia aqui que ele vai aprender. Ou se ele for uma pessoa que já tem experiência, que já deu aula em EJA, então vai ser mais fácil para ele trabalhar conosco. Agora, se não, se for um novato de tudo... Vai penar um pouquinho. Exatamente. A senhora queria deixar alguma sugestão que pudesse, às vezes, melhorar? Que ele conversasse com os outros professores, né, que já têm experiência no EJA, no caso, se ele for novato na área. Sim. Perguntar como que é o público, como é que é a aula, que a aula para o EJA é diferenciada, ela não pode ser igual a uma aula que você dá para um adolescente no ensino médio. Então, se ele for um professor novato, que ele faça isso, né, primeiro ele conversa com o coordenador, conversa com os professores. Se ele está começando agora, pedir... sugestões para os que já estão aqui, como é que você trabalha com o público EJA, é nesse sentido aí, a minha sugestão. Ótimo. É isso, Andréia, muito obrigada por ter disposto aqui conosco, para responder nossas perguntas. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Maiele e eu queria que a senhora se apresentasse para a professora e entender quem é a senhora. Bem, boa noite, eu sou Maria Francisca de Souza Gomes, sou formada em matemática pela UFT de Araguaína, sou mestre em matemática pura pela UFG, lá em Goiás. Estou na área da educação já fazem 8 anos, então comecei em 2017, estou até agora ministrando aula. Que ótimo. De que forma a senhora buscou ou busca ainda aperfeiçoamento profissional para trabalhar com a EJA? Com a EJA. A EJA é um público que todos já sabem, né? Não é um público só de uma faixa etária, tem adultos, jovens e idosos. Eu tento sempre trabalhar com eles de forma aplicar o conteúdo, né? De forma aplicada. Por exemplo, matemática é uma coisa muito pura. Então, se eu chegar com a matemática que eu ensino no ensino médio, eles não vão entender nada. Então, eu sempre tento fazer práticas contextualizadas, que esteja lá no ambiente familiar deles, para que não seja aquela coisa, eu não aprendo, nunca vou aprender a matemática. Então, eu sempre tento fazer de forma contextualizada o ensino, né, para tentar minimizar um pouquinho os impactos que a gente sabe que tem no público da EJA. Por que a senhora gosta de ensinar? Porque eu gosto de ensinar. O ensino, a educação como geral, ela, querendo ou não, é uma prática social que transforma gerações, transforma o adolescente e o idoso como um todo. Então, é uma prática social que, a partir dela, a gente sabe que pode transformar o mundo. E eu gosto de transmitir o conhecimento matemático, principalmente, e ver a carinha deles. Eu entendi coisas que eles nunca tinham entendido, eles vão lá e, com o pouco que eu passei, eles conseguem compreender. É muito bonitinho ver isso. É gratificante, né? Que eles têm sempre aquela coisa, professora, eu não gosto de matemática, eu nunca aprendi matemática. Quando você vê que eles
conseguiram entender pelo menos o básico, é gratificante demais. Ai, ótimo. Como é o público da EJA, o público aqui, e como se a senhora já deu aula em outros lugares, como que é esse público? Isso. Na EJA eu só trabalhei aqui. Então, tem 1 ano e meio que eu trabalho com a EJA. O público é bem diverso. Como eu falei no início, tem alunos de 18 anos. Essa turma que eu estou agora tem uma aluna de 18, tem uma de 34, tem uma de 50. Então, são públicos variados mesmo, diversos. E é complicado trabalhar com esse público, porque às vezes um tem uma base melhor do que a outra, então você tem que ter aquele manejo de saber lidar com essas bases que eles têm. Não posso fazer uma coisa muito difícil, que os que têm pouca base não entendem. Nem muito fácil para o outro, não vai ficar uma coisa muito, para fazer o que aqui na escola? Se eu já sei o que está sendo passado. Então, é bem diverso e difícil também trabalhar. A senhora tem alguma alegria, assim, que a senhora pode compartilhar no sentido de isso é muito bom. A senhora já falou na questão de ser muito gratificante quando vê um aluno entendendo algo. Essa seria uma alegria que a senhora considera muito... Sim, é uma parte da educação que faz com que você queira permanecer na educação. Tem até uma experiência esses dias, estava trabalhando com função do primeiro grau. E aí, função do primeiro grau tem aquela questão de variável. Então, no médio, que os alunos estão acostumados, já é difícil, imagina você aplicar essa parte na EJA. E aí, eu sempre trabalho com probleminhas contextualizados. Estava trabalhando com gasolina. Imagine que vocês foram lá no posto e compraram colocar tantos litros de gasolina no sua moto, que a maioria tem moto. Quanto vocês vão pagar? E aí, eles foram associando. E, pelo que eu vi, assim, um pouquinho, eles conseguiram compreender aquela partezinha da matemática. Professora, entendi. Foi muito gratificante. Eu imagino. Muito bom. Quais são suas estratégias para engajar com o público da EJA, para eles compreenderem melhor? Qual que é a estratégia que a senhora utiliza? É a parte do contextualizado mesmo. Não é aplicar o conteúdo, vou lá trabalhar com função e a função. Sim. Gráfico. Não, você tem que pegar exemplos da prática deles, que muitos deles trabalham em supermercado, outros em posto. Então, você tem que pegar aqueles probleminhas para eles verem que faz sentido. Não é aquela matemática que não vou aplicar em lugar nenhum. Porque a gente sabe que tem tópicos de matemática, conteúdos que não dá para ser aplicado assim no dia a dia. Então, a gente tem que tentar de uma forma em que eles vejam, entendam e vejam, a matemática está lá. Eu que nunca vi, mas ela está ao tempo todo. Então, tem metodologias contextualizadas mesmo. Entendo. Jogos. Sim. A senhora já teve que lidar com algum tipo de situação desrespeitosa entre aluno e aluno, ou aluno e professor, aluno e supervisor? No público da EJA? Sim. Ou no geral? No não, público da da EJA não. não. Né? Como eu falei, como eles são níveis, idades diferentes, não tem esse embate. Nunca vi. Pode ser que tenha acontecido outro professor, mas eu, em específico, nunca tive esse embate, não. Nunca vi eles discutindo. Ótimo. Quais habilidades a senhora acha que são essenciais para o exercício profissional, a docência na área da senhora, na EJA? Além de ter um domínio da matemática que precisa, acredito que o profissional em si ele precisa ter uma empatia com os alunos da EJA, porque se eles já estão acostumados a trabalhar com superior, quando vai para a EJA, ele continuar com a mesma metodologia, não dá certo. Ele tem que ter uma empatia, um olhar diferenciado para esse público, porque eles são diferenciados, querendo ou não. Então, além do conteúdo que precisa, né, uma base boa, precisa ter essa empatia, esse respeito por eles, ver a diferença, porque eles são diferentes. E ter um olhar diferenciado, podemos assim dizer. A senhora consegue alcançar todo o conteúdo proposto, que é competências, habilidades, no caso a senhora já falou as estratégias, né? Mas a senhora consegue acompanhar e conseguir alcançar todo o conteúdo? Nem sempre. Aquele que fala que consegue trabalhar todo o conteúdo proposto, tá mentindo. Porque como o público a gente sabe que tem diferentes níveis, é complicado você conseguir terminar toda a ementa, mas eu tento possível trabalhar com as habilidades que eles têm mais facilidade. Sempre fazendo aquela associação com o conteúdo que precisa, né? Porque ainda não tem uma base, tem um componente curricular que a gente precisa seguir. Mas eu não consigo 100% trabalhar essas habilidades propostas. Qual foi a melhor aula que a senhora já ministrou para o público da EJA que a senhora se lembra? Não, se não me engano, foi no semestre passado, sobre juros simples e composto. Tinha, acho que apenas 3 alunos na sala, porque o público da EJA é bem reduzido.
Nós trabalhamos com juros simples e compostos e eu trabalhei com questão de parcelas, juros do cartão. Teve uma que tinha uma casa que era financiada, a gente foi trabalhando e elas foram dando uns exemplos práticos do cartão de crédito, que esqueceu de pagar a fatura, veio um jurozinho a mais, e aí elas entenderam como que funciona essa questão do juro. Foi bem legal, essa experiência delas, a vivência com a parte matemática da coisa. Interessante mesmo. E o contrário, qual foi assim, a pior aula? Ou aquela aula que a senhora falou assim, não rendeu nada essa aula? Sobre equação do segundo grau. Eu tive muita dificuldade em associar a equação do segundo grau, porque tem a questão da variável. Vou calcular as raízes. O que são essas raízes? Para que serve? Eu vi que elas não conseguiram compreender muito. E eu não consegui ter metodologias mais palpáveis para elas. Então, foi uma aula bem difícil, podemos assim dizer. Eu vi a carinha dela assim, meu Deus, o que é isso? Para que eu vou usar isso? Mas estava na ementa, precisei trabalhar, então. Mas foi difícil trabalhar esse tópico. Imagina. Agora, para a gente ir finalizando já, eu queria perguntar para a senhora o que a senhora pensa sobre a EJA? A EJA é uma metodologia, acho que metodologia, né, de ensino que eu acredito que seja muito importante nos nossos dias atuais, hoje, né, muitos alunos que não conseguem concluir na etapa certa, na idade certa, e é uma oportunidade que eles têm para concluir esse ensino. No público que eu estou trabalhando hoje, temos alunos de várias faixas, e eles falaram que pararam de estudar, porque quando ia por regular, eles não conseguiam acompanhar a turma. Então, eles se sentiam, ficavam muito desmotivados. Então, eu acredito que seja uma oportunidade para eles concluir o estudo, ver que eles são capazes de fato, estudar, de aprender. Então, é uma oportunidade sem... A senhora gostaria de deixar como sugestão para educadores e gestores que elaboram propostas para a EJA? E para nós também, futuros professores, né? Que as propostas pedagógicas elas sejam mais focadas na convivência, na vivência dos estudantes. Porque eu observo, com a ementa que eu trabalho hoje, que eles focam muito nos conteúdos de fato. É importante, sim, mas eles precisam ter essa aplicação, essa vivência deles tem que fazer sentido. Não faz sentido eu estudar um conteúdo da função do segundo grau. Para quê? Eles vão fazer uma faculdade? Alguns querem, mas nem todos vão querer seguir na área da educação. Então, que eles proponham propostas pedagógicas que, de fato, associem a vida do aluno, faça sentido, né? Porque hoje em dia nem todos os conteúdos fazem sentido. Então é isso. Muito obrigada. Nada. Você não continua, não? Que compartilha. Não é? Boa noite. Boa noite. Bora iniciar de novo. Boa noite. De pegar o ângulo de lá e o ângulo de